Bom, eu trabalho no Sal porque eu, quando era muito pequenino, andava na escola, o meu pai levava-me para a Marinha, assentado no quadro da bicicleta, no tempo das férias, dias que faltava à escola, por isso nem fiz o exame da quarta classe. Fiz, mas foi depois, mais tarde, de noite. E então, apegava-me à Marinha. Eu já naquela altura, eu fazia uma marinhinha pequenina, numa carreira, fosse onde fosse, fazia um meiozito e depois andava a roubar a água dos meios mais salgadas ao meu pai para lá botarem, para fazer sal. Tive sempre aquele gosto por marinhas. E depois, pronto, o meu pai gestou-me para a Marinha, tinha eu 12 anos, fui fazer a primeira safra a ganhar dinheiro, ganhei 2 contos em 5 meses, e está a 56, 57 anos. É só fazermos as contas desde os 12 anos para hoje, e eu penso que vou fazer agora as 57 safras. E aí o gosto pela Marinha. Foi sempre um gosto pela Marinha. Sei muito bem trabalhar na construção civil, porque de inverno era na construção, de verão ia para a Marinha. Mas quando chegava ali ao mês de abril, ninguém me sobrava na construção. Eu fugia para a Marinha. Era sempre ali que eu me sentia bem. Por isso o gosto da Marinha e do Sal. E ainda hoje, porque se me faltar a Marinha, eu morro. Não há nada. Mais tarde, andei de moço, uns anos. Portanto, o primeiro ano logo ganhei os 2 contos, foi de moço, depois fui ganhar 4, depois fui ganhar 6, e por aí fora. E acho que aos 6, 7 anos já deixei. Comecei a trabalhar de encarregado. Era encarregado, já com 2 rapazes, mais eu. E depois, então, é quando eu fiz o primeiro ano, quando eu fiz o primeiro ano por minha conta, a meias com o patrão, aí já comecei a trabalhar por minha conta. Depois, mais tarde, comprei uma marinhinha, que é os 18 escarbonetes. E sempre trabalhei na minha marinha depois para aí seguir. Até que agora vim para aqui, para a beira da estrada, também já fiz ali uns anos na Caravela, conheci algumas marinhas, também andei nas Palhas, andei muitas marinhas. Também fiz 2 anos em Setúbal, de encarregado, andei muitas, mas mais anos foi nos 18 escarbonetes seguidos. A marinha para mim representa a vida. Se não tivesse marinha, não tinha vida. Portanto, eu sinto-me feliz na marinha. Eu, por exemplo, mesmo para ir para a minha marinha, agora vou de carro, não é? Porque venho aqui para a beira da estrada, mas para ir para a minha marinha, eu desde que entrava dentro do barco já ia a cantar, já ia contente da vida, muito contente. A marinha para mim representa a vida, nada mais. Portanto, a marinha é tudo. Eu ia aí para a marinha e havia um senhor que se chamava João Cascais, ele também é João Cascais, que era o João Sabulão. Sabulão porquê? Porque os pais apanhavam um recebolo, a sabarrinha, que era dado aos porcos naquele tempo em cima das praias de Jogo. E esse homem, quando chegava lá à cabeça do rebocho, às vezes ia dar a curva cabateira logo manhã cedo. E ele saía da embarcação, ia para cima do cabeço, teve uns anos também no Canadá, na América. Ia para cima do cabeço, começava a cantar e a dançar em cima do cabeço. E eu dentro da bateria fartava-me da rir. Aquele homem sentia-se feliz no meio da ria também, a dançar em cima da cabeça. Acabar com esta pandemia, sermos livres e que se agarrem ao trabalho, porque no trabalho está tudo. O trabalho, é do trabalho que a gente tira tudo. Porque eu posso dizer, porque eu dentro da minha casa éramos 12 irmãos. E eu passei muita fome quando era pequenino. Muita fome. Eu era capaz de apanhar uma casca de laranja do chão, limpá-la se eu a visse e comê-la. Portanto, e nada fazia mal. Beber água das poças. Chegar ali e beber água ao punhado. Hoje é preciso comprar garrafas de água, essas coisas todas. Portanto, isto está tudo muito contaminado. E é do trabalho que vem tudo. Eu hoje, graças a Deus, tenho alguma coisa, mas foi sempre a trabalhar, porque o meu pai não me deu nada. Nada. Estava lá uma casita, mas ainda lá está ao alto, mas aqui não vale nada. Portanto, não me deu nada. E o trabalho traz tudo. Portanto, o trabalho dá saúde, o trabalho entretém-nos e o trabalho dá-nos tudo, se forem bem orientado, não é? Trabalhar e gastar o dinheiro, não é? Portanto, mas hoje, atualmente, é mais difícil do que quando foi no meu tempo. Hoje é mais difícil, porque eu também vejo isso. Portanto, hoje os euros praticamente não valem nada. Não dá nada. E o escudo, a gente trabalhava com o escudo, mas a gente trabalhava e dava sempre para poupar alguma coisinha. Hoje, atualmente, é muito difícil para a malta não poupar. Portanto, a mensagem que eu digo é que isto melhore para os mais novos. Que os mais novos vão ter uma vida difícil por a frente. E era bom que isto melhorasse. A minha família está intimamente ligada ao sal. Portanto, eu tinha um bisavô que era marnoto, a minha bisavó, a esposa dele, era quem ajudava na realização das alfaias. Isto foi passando de geração em geração, como é óbvio. O meu tio-avô era um homem
muito ligado ao mar, que à região, era um grande visionário ao nível do sal, chegou a viajar para a França, porque em França existem as grandes marinhas de sal, e ele ia lá procurar também alguma coisa que pudesse trazer para cá, para implementar cá. Era um grande defensor mesmo das marinhas, da salicultura tradicional aveirense. Enquanto neta dos meus avós, também estive sempre muito ligada a todas estas vivências, quer porque existiam marinhas da família, quer porque o marnoto era uma presença muito ativa, muito viva na família, trazia-me sempre a mim, aos meus avós, as enguias, quando era a fase da limpeza das marinhas e portanto, com o arrastar das lamas, colhiam as enguias, apanhavam as enguias. Havia sempre os sacos de 25 kg de sal que eram trazidos pelo marnoto lá para casa, portanto eu estou sempre habituada, ainda agora o que eu uso é o sal grosso e sem higienização. E depois, além disto tudo, toda a minha família está ligada à ria, portanto havia uns passeios de moliceiro que eram feitos com o meu tio-avô e não só, passeios de moliceiro pela ria, não é estes aqui nos canais, não é? Íamos até às marinhas, íamos passear pelas marinhas, eu era criança e corria pelos murinhos das marinhas sempre. Haviam enguias fritas em casa, caldeirada de enguias, portanto tudo que seja ligado à Ria de Aveiro era uma constante foi uma constante na minha infância. Ao longo do tempo fui crescendo, não é? E com esta história de ter marinhas na família, achámos muito interessante poder fazer alguma coisa com isso, não é? Portanto, o sal entrou em decadência completa, o que, sei lá, na Idade Média chegou a ser moeda de troca, não é? Era o salário. Foi decrescendo imenso e achei que era muito bonito conseguir fazer algo mais e conseguir que o sal tivesse novamente vida na região, em Aveiro. E por ter marinhas, achei interessante poder fazer algo e juntei-me com um grupo de pessoas na altura, criámos uma sociedade e tentámos fazer algo pelo sal e fazer com que o sal voltasse a ter a importância cultural, que a região merecia. As coisas foram tomando o seu rumo. A verdade é que eu acho que é importantíssimo isto, não desfazendo tudo o que tem vindo a ser feito. Infelizmente sabemos que o sal continua a decair. Existe atualmente apenas uma marinha a produzir sal no meio da Ria de Aveiro. Tudo o resto é por acesso terrestre. E parece que não, mas isso tem influência depois, quer na qualidade do sal, quer nas características dele. Seria muito bom conseguir fazer algo mais, mas pronto, é esta a minha relação que eu tenho com o sal. Efetivamente, devemos dar mais valor às nossas culturas, às nossas tradições, porque é isso que faz de nós o nosso indivíduo, o que nós somos, e é isso que faz termos algo consistente para transmitir às futuras gerações. E a verdade é que nós somos seres humanos, somos feitos de emoções e carregamos essas emoções connosco, e é interessante ver depois o que transmitimos aos outros e o que os outros recebem dessas mesmas emoções, e isso vem realmente das nossas tradições, da nossa cultura, das nossas vivências, acima de tudo. Acho que estamos numa fase em que temos que olhar muito mais para o que realmente nos dá este valor, este acrescento, para o que é sustentável, para o que é possível fazer, recolher naturalmente, sem estarmos aqui a manipular demasiadas coisas. Pronto, na verdade acho que é isto que se deve retirar daqui, acima de tudo. Sinto-me feliz, é uma profissão que a gente gosta e trabalha com gosto. Isto é preciso gosto também, se não houver gosto, a gente perde, pronto, como é que é de explicar? Tem-se de ter gosto daquilo que fazemos, da profissão. Há muitas pessoas às vezes trabalham nisto uma vida inteira, mas não têm gosto, ou que seja, depois deixam esta atividade, porque também não é rentável, não é? Pronto, geralmente, e já se ganham algum dinheirito aqui há uns anos, hoje em dia não é rentável. Pronto, há umas marinhas, por isso a Ria de Aveiro também ficou abandonada durante já há vários anos, as marinhas a ficar abandonadas derivado de não ser rentável, porque o sal mantém quase sempre ao mesmo preço, praticamente. E então quem não pode, não se aguentou, e as marinhas começaram a ficar a monte, e os proprietários também morreram alguns, e o pessoal novo não quer esta vida também, que é uma vida dura, e hoje só querem o trabalho praticamente das empresas, trabalhar de segunda para sexta-feira e o fim de semana para descansar, enquanto aqui depois já se trabalha sábados e domingos. É mesmo assim no tempo do sal, pelo menos. Ou no tempo já de reformar águas na marinha, que é possível ir cá todos os dias para se tratar da propriedade, meter águas, porque o tempo evapora e ela vai desaparecendo, não é? Gosto da profissão que faço, é uma vida saudável e ao ar puro. A gente anda ao ar puro, não anda a apanhar purezas de fumo de fábricas ou quer outras coisas, enquanto aqui é ar purozinho. Por isso é que eu gosto desta vida.
Os passarinhos e as ervas aromáticas e perante o cheiro da cidade, daqui à beira-mar, que é engraçado. Trabalho nesta vida há 29 anos, de marenoto de profissão. Pois aqui em Aveiro temos muita coisa bonita, entre os barcos moliceiros, as marinhas, sal e praias. E gostaria de deixar a mensagem que é muito bom visitar Aveiro, pronto. E gosto do trabalho que faço na Marinha da Noirinha, como outras, já passei por outras marinhas da Ria de Aveiro a trabalhar. E temos aqui muita coisa bonita para se ver e para virem cá, se quiser. E bom sal também, e boa qualidade de bom sal. Flor de sal, sal grosso e várias qualidades. Silicórnia também. E temos aqui três quadrados, três meiozinhos, que é o sofá, que trabalha à volta de 2 cm de altura de água, águas salgadas, que é muito bom para o corpo. Quem sofrer de dores de coluna, tendinites, inchaços de pés, faz muito bem. É essa moura e esse sal, fragando no corpo. A vida de sal representa para mim, foi toda a vida, ajudei o meu marido porque gosto, respira-se ar puro, não tem ninguém a mandar, hein? Pego à hora que quero, largo à hora que quero. E acho que, como é um produto natural, tem muito a ver, não tem nada a ver com as outras coisas. Pronto. Anda-se na época os pés na água, descalços, e o mais importante é respirarmos ar puro, e aquilo conta muito para a nossa saúde. Toda a vida ajudei o meu marido, trabalhei numa fábrica, mas aos sábados e ao domingo ia sempre ajudar o meu marido, porque era um trabalho que eu gostava de fazer. Ia ajudar a rer e a tirar o sal, só no verão, que no inverno não há sal. Mas todos os anos, já ando nesta vida há 40 anos. O meu marido já tem 67 anos, mas tem 56 safras de marinha. Ele disse, pronto. E então, o meu marido nunca me obrigou, era eu que vinha porque gostava de trabalhar diretamente com a natureza. Foi muito importante para mim. Por isso é que eu digo, perdi a reforma de propósito para me dedicar a tempo inteiro à marinha. No verão, não é? No inverno estou em casa a rachar lenha. E no verão é que ajudo o meu marido. Sempre, todos os dias, quando ele precisa, a toda a hora e a todo instante. Pego às 6 da manhã, largo às 11, como ao meio-dia, pego às 4 e trabalho até às 9 da noite. Gostava de falar nesta vida que antigamente eram 360 salinas, hoje são 6. Porquê? Por não haver pessoal. E nós, meu marido e nós mais velhos, findando, essas 6 vão embora. E o nosso presidente devia trazer mais gente, que o meu marido ensinava a trabalhar na salina de graça, não precisava pagar nada, para haver continuação. Está bem? Isso é muito importante, trabalhar com a natureza. E o sal é água de mar cristalizada, não tem processo nenhum, não tem químicos, não faz mal à saúde, pouco. Tudo nos faz mal se for de excesso, mas um bocadinho de sal faz muita falta para a nossa saúde, que o nosso corpo não vive sem sal. Ora bem, a minha vida começou no sal da seguinte forma. Andava a estudar, pai com 12, 13 anos. O meu pai tinha falta de um camarada, um empregado, um camarada que se diz, e disse-me se eu queria ir com ele para a Marinha para ganhar algum dinheiro. Eu disse que sim, que ia. Na altura fui. Fui e não gostei nada daquilo. Era um trabalho muito duro, muito difícil, mas deu-me para ganhar algum e eu gostei. Acontece que só fui até ao 12º ano, a partir daí meti-me naquilo, nunca mais saí até hoje. Era muito trabalho, muito calor. Eu lembro-me de andar a tirar sal e o próprio bafo do calor cheirava a gás, era tal calor que cheirava a gás. Lembro-me também de nós esgotarmos a água doce toda que tínhamos e não tínhamos maré para ir buscar água doce. Vi alguns funcionários, alguns empregados, na altura camaradas, a tentarem beber água da ria. Várias vezes vimos isso. Opa, mas depois vêm as boas, que superam isso tudo, como por exemplo uma história que o meu irmão me contou. Nós tínhamos um rapaz que era nosso camarada, que era muito duro, muito trabalho, muito magrinho, mas muito duro. E então um dia, no fim do verão, nós tirávamos fotografias a todos os empregados que tínhamos, camaradas, que eram muitos, eram uns 10, e tirávamos fotografias deles todos. E então esse rapaz, que nós conhecíamos como Zé Fuzelo, bem com a canastra por macho abaixo, carregado, e o meu irmão estava-lhe a tirar fotografias. Acontece que o rapaz, quando se chega, o meu irmão parou de tirar a fotografia. E disse, Zé, pá, não pode ser agora, que ele chamava-se Zé Fuzelo, que era assim que nós lhe chamávamos. Não pode ser agora a fotografia, Zé. Não pode. Então porquê, Sr. João? É pá, as tuas orelhas são muito grandes e não cabem na fotografia.
Epá, o rapaz, coitadito, começa a empurrar as orelhas para dentro da rodilha para caber na fotografia. São tudo histórias que são espetaculares, que um gajo recorda de engraçado. A paixão continua cá, porque se não continuasse aquilo que nós fazemos atualmente, aquilo que nos dá um valor com o que nós fazemos, já tínhamos desistido há muito. Não sei para onde, porque com a idade é difícil arranjar outro emprego, mas possivelmente nesse arranjava alguma coisa para fazer. Mas a paixão é tanta que parece que todos os anos nos puxa, parece que nos puxa com uma corda para irmos para lá outra vez. Começamos logo em janeiro, epá, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, olha, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Chegamos para aí a fevereiro, já começamos a entrar dentro da lama para fazer os serviços e quando olhamos para trás, epá, mais um ano passou. A paixão continua muito, sempre, senão já tínhamos desistido há muito tempo. Epá, não liguem tanto a dinheiro, ligam mais ao bem-estar, a ser bons com as pessoas. O dinheiro não é tudo na vida. No nosso caso, como marnotes, nós não ganhamos grande dinheiro, mas a paixão é muita, continua. Para que o dinheiro? Gosto imenso de trabalhar na área de voluntariado, por exemplo. Gosto de pessoas. Acho importante sermos solidários. Procuro a felicidade muitas vezes nos outros e não em mim própria. Gosto muito da nossa Ria de Aveiro e daí achar importante explorar os seus recursos naturais. Aquilo que nós trabalhamos na Ria, no caso, trabalhamos a plantação e o cultivo da salicórnia, que é uma planta autóctone daqui da Ria de Aveiro, exatamente por ela ser algo importante na Ria e dar-nos valor e é importante também em termos de saúde das pessoas. Daí o que me move sempre é as pessoas, a felicidade, o contribuir para que este mundo seja um pouco melhor. Todos os dias é importante olharmos no espelho e pensarmos como é que vai ser o meu dia. Se eu tornar o dia do outro feliz, com certeza que vou ter ainda um dia mais feliz. Sou essencialmente educador, sou licenciado sou licenciado em Educação Física, tirei depois especialização em Educação Especial e este mundo da educação sempre me atraiu. Fui treinador durante muitos anos. O contacto com as crianças, nomeadamente os adolescentes, fascina-me, proporcionar-lhes momentos de aprendizagem, momentos de experiências diferentes, fascina-me, gosto dos desafios deles. O mundo da educação especial surgiu um pouco mais tarde e é um desafio diferente porque é um começar de novo, quase constante, e são conquistas diárias. Isso educou-me também. Isto refletiu-se um bocado depois noutras necessidades de me identificar com a natureza, e a Ria de Aveiro chamou-me nesse aspecto durante toda a minha vida. E surgiu este desafio quando não tive a oportunidade de exercer como professor. E isso fascinou-me e continuou-me a fascinar. A salicórnia foi, se calhar, um mote, uma planta autóctone da Ria, que no decorrer de alguns anos nos proporcionou montarmos uma empresa
e produzirmos salicórnia. E com isto vieram atrás as ostras, vieram atrás as algas, vieram os outros bivalves, veio o contacto diário, os desafios diários com a Ria de Aveiro, os seus canais, as suas gentes, a riqueza que já teve, a riqueza que ainda tem e aquilo que nós podemos tirar da Ria ou jogar com a Ria e criar uma simbiose com ela. E é isso neste momento que me move. Continuo na educação e depois tenho este desafio que me dá um balão de oxigênio para continuar a poder fazer aquilo que gosto, que é fazer crescer as crianças. Digamos que a salicórnia foi uma necessidade que se tornou uma paixão. E neste momento voltei ao ensino e não consigo largar a salicórnia e tudo o que a Ria de Aveiro nos oferece. E quero dar a oportunidade que todas as pessoas a conheçam e que aproveitem toda esta beleza visual e esta riqueza dos seus recursos naturais. No início, movia-me pagar as contas da casa. Neste momento, move-me, digamos que é a transparência que a Ria nos dá e a forma como eu consigo captar essa essência e transportá-la para os outros e ver os outros crescer nesse sentido. Penso que depois dos 50 olhamos para a vida de uma forma diferente e vemos nos outros a nossa felicidade e é isso neste momento que me move. Preocupo-me com o outro e não com o mundo. Acho que no outro está o desenvolvimento do mundo. A ideia que eu tenho sempre tive de trabalhar numa salina, desde de pequeno, dado os meus avós já trabalharem nas salinas, sempre foram apanhadores de algas e de junco. E eu sempre tive o desejo de um dia mais tarde vir a ter uma salina, uma dita marinha, e depois, como aconteceu como produtor de ostras, havia necessidade de expandir um pouco a produção. As limitações, os viveiros de ostras, as concessões já estavam lotadas e então comecei a minha caminhada à procura de uma marinha. Há cerca de 8 anos atrás comprei a minha primeira marinha dentro da Ria, onde os acessos não eram fáceis, não eram os melhores, mas era uma marinha. Surgiu a oportunidade então de adquirir outra salina, outra marinha, com mais história, e eu acho que o sítio onde ela estava, as próprias águas onde chegavam, seria o ideal para fazer um projeto que englobasse várias frentes. Recuperar primeiro a salina, recuperar a marinha, manter sempre a sua tradição, mas depois tentar que ela fosse um pouco rentável, pelo menos inicialmente para pagar as despesas. E foi isso. Quisemos fazer a produção dos bivalves nela, fazer uma produção de salicórnia também, mas sobretudo produzir ostras. E conseguimos. Acabamos por valorizar duas coisas: a própria salina e o próprio cultivo das ostras. E é um grande empenho. É preciso muita coragem, é preciso muita força de vontade, é preciso acordar muitos dias de manhã com vontade de vir para cá, pôr mãos à obra, pegar uma máquina, recuperar, porque ajuda bastante, porque antigamente era tudo feito à mão. Hoje em dia acho que era impensável tratar de uma área com 7,5 hectares de enxada na mão e de estacas e de madeiras, que não se pode praticamente pôr mais nada, e do próprio terreno que existe. E a ideia foi criar aqui um projeto o máximo sustentável possível, dentro daquilo que se pode fazer, que é muito trabalhoso para ser esse autossustentável. Não é fácil, mas somos um projeto o mais autónomo, o mais verde possível. Basta dizer que a energia toda que aqui temos é toda solar, é uma energia toda fotovoltaica. A própria água doce que nós temos aqui
Agora produzimos água doce da água salgada, que aqui temos uma máquina de osmose inversa onde trata a água e transforma a água doce. E é todos esses pormenores, essa envolvência, a própria manutenção do espaço, que nos dá aquela pica de estar aqui neste projeto. E depois de ouvir as pessoas que cá vêm, porque isto acaba por ser também um projeto turístico, agora com os alojamentos, mas aquilo que nos vai dando força, porque já tive dias de desistir, de pensar, mas porque é que eu estou aqui a investir dinheiro e até tenho outro trabalho para fazer, porque é que eu estou aqui? Só que a realidade é que eu estou aqui, estou bem, é um trabalho que me dá prazer, enquanto, por exemplo, eu tenho o meu negócio paralelo, que é a compra e venda de marisco, mas aquilo já não me dá prazer nenhum, chegar ali, comprar, vender, carregar um carro, mandar para a Espanha, pouco prazer me dá. Aqui não, conhecemos pessoas todos os dias novas, e depois o que é mais gratificante são as pessoas da terra, as pessoas que vêm de fora e dizerem assim, está aqui uma obra, está aqui um trabalho, não tinha ideia que uma marinha que era isto. Claro que isto é uma marinha no meio das mais 300 que existe cá em Aveiro. Nós até passeios de barco realizamos onde mostramos algumas marinhas que estão abandonadas, outras boas para recuperação ainda. É o que está, as que estão recuperadas estão. Tenho a ideia que se vai conseguir recuperar mais, mas lá está, não sei quantas pessoas vão haver com a mesma força de vontade que eu tenho, isso eu não sei. Temos que valorizar o nosso planeta. Eu, dentro deste projeto, realmente vejo aqui coisas que nós vamos vendo, tanto diariamente como anualmente, que é, uma tem a ver com a amplitude das marés, quando ouvimos aquela história de o gelo está a derreter ali do outro lado, entra por um ouvido e sai por outro, mas eu vejo a água aqui a subir, portanto, se calhar está a derreter mesmo, e devíamos ter um bocadinho de mais contenção e no fundo, de poupar um pouco mais. Eu falo poupar, a nossa natureza vai-se destruindo e nem damos conta dela. Eu falo isso porque o nosso projeto, como é o mais sustentado possível, desperdiçamos muita eletricidade. Nós aqui não desperdiçamos porque é toda solar, mas desperdiçamos muita eletricidade e a própria água, que quase ninguém tem noção da água que gastamos, mesmo em casa. E nós, lá está, conseguimos ver aqui, porque como precisamos muito de água, até aqui tínhamos que trazer água de casa para sustentar aqui o nosso projeto, e para ter uma ideia, gastamos cerca de 1500 litros de água por dia, aqui no nosso projeto, nos alojamentos. E conseguir 1500 litros de água por dia, transformamos a água salgada em água doce, isso quer dizer muita coisa. Portanto, temos que ser o mais autossustentáveis, mas também temos que pensar que temos uma natureza para manter. Acho que o sal mudou completamente a minha vida. Ou seja, eu que estava formatada para uma situação, acabei estando num território super interessante, com uma biodiversidade absolutamente incrível, com uma comunidade, sobretudo de marnotos, muito envelhecida, mas com muita vontade de trabalhar, e em que foi preciso, porta a porta, chamá-los de novo à terra e olhar para eles de forma a querer aprender com eles, e isso foi super interessante. Então o sal, de facto, fez-me uma pausa na minha arqueologia, na minha atividade, para a qual eu me formei, obrigou-me a rechipar-me toda eu, não é? Para poder perceber os conceitos que o sal me trazia, e na altura, e me traz hoje, o que era a biodiversidade, o que eram as comunidades, o que era a tecnologia tradicional, como fazer sal, aprender com eles, fazer sal, reparar as salinas, as motas, os barachões. Tudo isto foi uma coisa absolutamente fabulosa. Nós só conseguimos ter sal se tivermos o ambiente cuidado, não é? E isso também foi uma das coisas que me ensinou, foi se nós não soubermos trabalhar bem a terra, porque aquilo no fundo é um trabalho de agricultura mais do que propriamente de atividade ligada ao mar. Se não soubermos cuidar bem da terra, não temos boa extração, não temos bom sal. O sal precisa de muito carinho e precisa sobretudo de muita... que a comunidade, que hoje é muito curta e é muito reduzida, que a própria comunidade de marnotos possa ser toda ela unida, e nós só conseguimos fazer um bom sal. E eu hoje, se fosse Presidente da República, olharia para as questões do mar e da agricultura
de outra forma. Eu sei que há um esforço, tem havido um empenho do próprio governo e há sempre ali um lado com mais atenção em relação a estas atividades tradicionais que são identitárias do nosso país e que era importante mantê-las. E, portanto, eu, se fosse Presidente da República, olharia para tudo isto com algum carinho, porque na questão do sal tradicional, e nós sabemos que existem os lobbies todos em torno dele, é muito pouco hoje o que nós temos de sal tradicional. E se nós não soubermos cultivar tudo isto e as pessoas que em torno desta atividade trabalham, eu estou convencida que nós dificilmente daqui a 10 anos vamos ter salinas tradicionais, vamos ter uma comunidade espetacular de marnotos que trabalham de sol a sol e que, para produzir, às vezes até pequenas quantidades, produzir aquilo que em tempos foi considerado o nosso ouro branco. E o Presidente da República deveria precisamente estar atento a tudo isso. Uma comunidade gasta, que não tem grande renovação, começa agora lentamente a renovar-se com uma geração mais nova, mas que acaba por ter alguma ligação familiar, ou seja, hoje é marnoto, porque o avô em tempos talvez tenha sido marnoto, porque um tio foi marnoto, e olham para a terra e para as salinas com outro cuidado e outro carinho. Portanto, se eu fosse Presidente da República, gostaria, primeiro, adquiria salinas, enquanto salinas públicas, para poder entregá-las a quem as quisesse trabalhar. Quase como se fossem hortas comunitárias, salinas comunitárias, para o desenvolvimento da atividade. A minha mãe é alentejana, mas veio para aqui muito cedo. E a minha mãe estudava dentro de um daqueles barcos de sal, que aqui não se chamam batéis, não sei se são chaleiros em Setúbal. E a minha mãe ia para as salinas, para o meio das salinas estudar e brincar, e foi lá que conheceu o meu pai, e o avô de uma amiga que é hoje comadre dela era marnoto. Portanto, esta vida do sal, quando eu refiro que na verdade me veio cair às mãos, se eu pensar um pouco para trás, sendo eu natural de Aveiro e aqui da Vera Cruz, é uma coisa que já se ouvia falar na minha casa, não é? Das pessoas que estavam ligadas, que era ao lado da minha mãe, que era ao lado do meu pai, que estavam associadas ao sal. Os meus avós, que não eram marnotos, mas que trabalhavam, às vezes ajudavam os amigos a tirar sal. Portanto, foi uma coisa engraçada, que eu, em tempos, nunca liguei, nunca foi algo que estava muito para trás, não é? E que, de repente, com 30 anos, me cai nas mãos, não é? E eu penso, mas como é que isto é possível? Como é que, de repente, esta linguagem entra no meu cotidiano e pede que eu esqueça um pouco aquilo que é outra linguagem, não é? Da arqueologia, e avance com uma linguagem que é tão rica em tudo, não é? Foi muito interessante. É um processo muito... pronto, e as salinas estão ali. Eu acho que foi muito a minha paixão por tudo aquilo que permitiu envolver muita gente. Porque eu, quando falava sobre o sal, a amigos ou a colegas, as pessoas bebiam tudo aquilo que eu dizia, não é? Queriam ir para as salinas, queriam conhecer as salinas, queriam fazer percursos pedestres nas salinas. Comecei a ser marnoto aos 17 anos. O meu pai era marnoto e, na altura, ganhava-se muito pouco em qualquer emprego. E o sal rendia bastante, dava bom dinheiro. E então pedi ao meu pai para me arranjar uma marinha para eu ir para lá, para ganhar dinheiro. Era ambicioso, era novo, 17 anos. E foi aí que eu comecei. Pensei sempre que iria andar 2, 3 anos para fazer umas massas e depois voltar ao normal, mas acontece que aquilo foi-se me metendo no sangue e ficou até agora. E vai morrer comigo, com certeza. É sempre um desafio todos os dias, quando vamos para a marinha, quando vamos tirar o sal, quando vamos regar o sal, vamos andar debaixo do calor. É sempre um desafio todos os dias, faz daquilo um desafio. O que nos faz realmente esmorecer é realmente a falta de pagamento, pouco dinheiro, pouca credibilidade que já nos dão, o que antes tínhamos muita, como marnotos, e tudo isso faz perder a paixão, mesmo assim. Há uns anos, há uns 20 anos talvez, e quando as marés
começaram a subir cada vez mais e a destruir as poucas marinhas. Lembro-me sempre de uma maré grande, estávamos a fazer sal e o meu irmão mais velho, que já faleceu, andava numa marinha e começou, quando lá fui para o ajudar, que eu andava noutra, era marnoto noutra, e a água começou a recalcar o muro, a maré grande, e a água vinha para a marinha abaixo, o sal estava lá embaixo, outro na eira, e a água a comer aquele sal todo, e ele, naquela altura, a água a vir, e caiu, ajoelhou-se, não desmaiou porque eu o agarrei, mas só para terem uma ideia da dor que foi naquela altura, de tanto trabalho, estávamos no princípio, e ficou destruído. Para aquele ano já não se fez mais sal. Comecei com 17 anos, já com 40 e muitos, e as farras eram feitas após o trabalho, porque hoje o trabalho do sal até nem é muito duro comparado com o que era antigamente. E, portanto, não havia tempo para farras. Começávamos ao nascer do dia e muitas das vezes acabávamos ao pôr do sol. Portanto, as farras não havia. Agora, quando o verão acabava, lembro-me de uma das farras bonitas, sem ser copos ou alguma coisa, quando se cobria o sal, os montes, cobria-se com bajunça ou junça. Não havia plásticos, não havia nada. E então, para segurar essa bajunça nos montes, era preciso pôr-lhe umas placas de lama nas vincas da erva, que era uma erva, para depois o vento não levantar. E então nessa altura havia farra. Falhava um bocado de lama na cara do outro e o outro no outro, e então aí já o trabalho tinha acabado, já era cobrir só o sal, o verão estava acabado, e então havia farra, boa disposição. Sempre, apesar dos outros dias sem problemas nenhuns, às vezes muito choro escondido, debaixo do calor e tudo mais. Mas havia uma paixão brutal para o sal. Não sejam tão maus. Vivam a vida, porque isto é uma passagem enquanto cá estamos. E não sejam tão maus uns com os outros. É o que mais eu vejo todos os dias, as notícias, é impressionante. Para mim não dá para entender. Era isso. Sejam bons uns com os outros.